Vamos ler Palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 7, a partir do verso 1 e nós vamos até o verso 8. Você que está achando aí, Salmos, depois vem aí os 3 livros escritos por Salomão e a gente vai ler a Palavra de Deus. Vamos lá, diz assim, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Portanto, algumas palavrinhas vão ajustando aí na sua versão. Diz assim, Palavra de Deus. Uma boa reputação vale mais que perfume caro. E o dia da morte é melhor que o do nascimento. É melhor ir a um funeral que ir a uma festa. Afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. É melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. O riso do tolo some depressa, como espinhos que estalam no fogo. Isso também é vaidade e não faz sentido algum. A extorsão transforma o sábio em tolo, e os subornos corrompem o coração. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Repito o verso de número 8. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Amém. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos de beber da Tua água viva, no poder desse Espírito de vida e de luz. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eclesiastes, o livro que nós lemos. Eclesiastes, por muitos autores bíblicos, é considerado o livro mais mal-humorado da Bíblia. Você lê Eclesiastes e você fica meio estranho, porque você acabou de ouvir o texto bíblico dizendo assim: é melhor ir a um funeral do que ir a uma festa. E você fala assim, como assim? E ele diz assim, é melhor a tristeza do que a alegria. E você diz assim, como? Ele diz, é melhor uma boa reputação do que um perfume caro. Eclesiastes vai falando de coisas que vão incomodando a gente. E é por isso que a teologia de Eclesiastes, ela precisa ser entendida à luz do Novo Testamento, e sobretudo, à luz do seu último capítulo, que é o capítulo 12. Porque no capítulo 12, nós vamos ver um Salomão inspirado naquilo que ele ordena à sua vida. Mas é bom que a gente saiba também que os 3 livros que estão próximos são conhecidos como literatura de sabedoria. E provavelmente é mesmo Salomão que escreve os 3, os estudiosos da Bíblia concordam, a grande maioria nisso. Mas Salomão escreve esses livros em 3 períodos da vida. E não foi por acaso que nós lemos o último verso em que ele está dizendo assim: melhor é o jeito que você termina do que o jeito que você começa. Preste atenção nisso. Por que é que Salomão está dizendo isso? Porque Salomão é o mesmo homem que escreveu Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E no Cântico dos Cânticos ele é jovem, talvez ele tenha por volta de 20 anos de idade. Então, no Cântico dos Cânticos, ele está dizendo assim: beije-me com os beijos da sua boca, porque os seus lábios são como mel. Gostaram, gente? Gostaram disso? Pois é, a Bíblia é romântica também. 20 anos de idade, provavelmente. Salomão está na flor da idade, ele está enamorado com a mulher da sua vida, ele está encantado com a vida. 20 anos, a vida tem muitas flores. Muitas flores. Mas aí,
Salomão vai amadurecendo e ele escreve Provérbios, talvez lá por volta dos seus 40 anos de idade. E Provérbios nós vemos muita literatura de sabedoria. Por exemplo, Salomão vai dizer assim: vai ter com a formiga preguiçoso. Literatura de sabedoria isso. Ele faz assim: a mulher reclamona é como uma goteira durante um dia inteiro. Mulheres quase que protestaram aí, né? Salomão pega pesado, mas ele pega pesado com os homens também. Literatura de sabedoria. Mas Salomão envelhece, talvez ele esteja com 60, 70 anos, e ele escreve Eclesiastes. E Eclesiastes ele começa dizendo assim: tudo é vaidade. Aí você fala: Salomão, mas você escreveu Cantares. Ele vai dizer: pois é, nada faz sentido. Mas Salomão, você escreveu Provérbios, falando para a gente aprender, falando para o perverso se converter, falando para a mulher ser uma mulher que ajuda a construir a família. Pois é, mas até nisso tem vaidade. E ele vai construindo uma compreensão de vida no Eclesiastes, que ele vai dizer assim: olha gente, se vocês acham que ser jovem é a coisa boa da vida, se vocês homens acham que o amor romântico e conseguir a mulher mais bonita do mundo é o sentido da vida, eu vou dizer para vocês: eu tive 1000 mulheres, e isso também é vaidade. Aí alguém falaria para o Salomão assim: mas Salomão, tudo bem, pode ser que as mulheres, uma mulher já é difícil, eu não sei como você lidou com 1000, Salomão. Talvez alguém pense assim, mas o Salomão falou: não, o problema não é só esse. O problema é que eu também fui o maior construtor que o mundo já viu. Eu construí palácios, eu construí edifícios, os reis do mundo vieram para me elogiar. A rainha de Sabá e veio e ficou encantada com o meu reino, mas aos 70 anos, eu estou vendo que tudo isso também é vaidade. E alguém olharia para o Salomão e fala: Salomão, mas você foi um dos reis mais ricos e sábios de Israel. Você teve o poder, as nações com você como o monarca mais sábio da sua época. E você não acha que é isso o sentido da vida? Ele vai dizer: não, isso também não faz sentido. Isso é vaidade das vaidades. Quando nós vamos para o último capítulo do Eclesiastes, nós vamos entender por que é que Salomão está dizendo isso. E ele vai perceber que não foi o começo da vida dele que foi a maior parte, a melhor parte da vida, mas foi o jeito que o ser humano termina. Não é como a gente começa os projetos que dão a importância devida da vida da gente, mas como é que a gente termina. É como que a gente vai contar a história final da nossa vida, é o que vai importar. E Salomão termina o seu livro de Eclesiastes, no capítulo 12, dizendo assim: no final das contas, depois de ter todo o amor romântico que um homem pode ter, todo o dinheiro e palácios que um homem pode ter, depois de ter todo o conhecimento que um homem pode ter, eu cheguei a uma conclusão: o sentido da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e amar os seus mandamentos sobre todas as coisas. Esse é o sentido da vida. E quando a gente olha para esse Salomão, a gente vai aprendendo que no final da existência ele aprende e ensina para a gente que o importante não é como você começa a vida, o importante é quando você termina. Por isso que ele vai dizer: melhor é terminar algo do que começar algo. E quando ele está fazendo isso, não dá para a gente deixar de perceber a vida de um grande rei de Israel na Bíblia Sagrada. Seu nome Saul. Quem era Saul? Saul, o primeiro rei de Israel, que começou muito bem, obrigado ao seu reinado. Gente, Saul era um homem tão especial, que quando o profeta Samuel foi escolher um rei para Israel, não ficou difícil para ele olhar que seria Saul. A Bíblia vai dizer que Saul foi um dos homens mais bonitos da nação de Israel.
Saul tinha um corpo atlético, onde ele chegava e a altura dele impressionava todo mundo. Ele tinha ombros largos, ele chegava, todo mundo falava: Saul chegou. E esse homem começa o reinado em Israel muito bem, obrigado. Ele vence as primeiras batalhas, mas à medida que ele vai tendo fama, dinheiro e poder, o coração de Saul vai se corrompendo. Chega uma hora que ele fica tão impressionado com o seu poder, que ele se esquece que ele é rei, mas não é sacerdote, e ele vai no templo do Senhor, pega os elementos sagrados. Samuel não chega para dirigir o culto, e ele acha que como rei ele pode dirigir o culto ao Senhor, mas Deus não escolheu Saul para sacerdote, escolheu para rei, e ele peca contra Deus, e aí começa a sua vida descendente. Começa bem, mas não continua bem. Chega no momento que Saul está tão encantado com o seu reinado, que ele tem uma decisão para tomar, e ele esquece do Deus Altíssimo, e fala assim: eu vou consultar uma pitonisa, eu vou consultar uma cartomante, que decisão que eu tenho que tomar para o meu reinado. E ele vai, e num dos episódios mais estranhos da Bíblia Sagrada, a Bíblia conta isso quase como uma experiência, entre aspas, espírita, porque espíritos sobem para conversar com esse homem, Sansão. Nós vemos ele sendo reprovado por Deus, reprovado porque não confiou no Deus Altíssimo, reprovado porque colocou a sua confiança nos saberes esotéricos do mundo. E Deus diz assim para Samuel: Samuel, não ore mais por Saul, porque eu o rejeitei, e eu vou levantar em Israel um homem segundo o meu coração. E nós conhecemos a história de Davi. O que eu quero dizer para você é que a gente pode começar muito bem algo, mas se desviar no meio do caminho. Por isso Salomão está insistindo: melhor é o modo como você termina, do que o modo como você começa. Preste atenção naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas tem a história de um outro homem na Bíblia, de alguém que, ao contrário de Saul, não começa muito bem, mas termina muito bem. Seu nome, o jovem adolescente José do Egito. Quando Deus o chama, ele tem 17 anos de idade. E José é como todo jovem adolescente, ele é muito impulsionado, ele é muito voluntarioso. E ele começa de um modo meio estranho, porque com 17 anos, Jacó, o seu pai, fala assim: você precisa ir levar comida para os seus irmãos, que eles estão lá cuidando dos meus rebanhos. Mas antes de José fazer isso, ele tem um sonho, como todo adolescente tem. Só que os sonhos de José não eram sonhos que a gente poderia dizer assim, muito equilibrados, não eram. Porque o José chega um dia para os seus irmãos e fala assim: pessoal, eu tenho um sonho para dizer para vocês. Os 11 irmãos pararam para ouvir. Ele diz o seguinte: olha, o meu sonho é o seguinte: nós todos estávamos no campo, e a gente estava apanhando lá os feixes de trigo. E aí de repente o meu feixe de trigo ficou em pé e bem grande, e os feixes de trigo de vocês todos se curvaram perante o meu. Como você acha que os irmãos dele olharam para ele? Falou: que menino abusado, 17 anos, ele nem conhece a vida, está falando que a gente vai se curvar diante dele. Ele não era bom de relações públicas, não era, definitivamente. Mas aí parece que o sonho tinha passado, mas passa alguns dias, lá vem o pequeno José de novo: pessoal, tive outro sonho. Como é que você acha que os irmãos dele começaram a olhar para ele? Lá vem esse sonhador, esse maluco aí. E ele diz: tive outro sonho. Então conta aí, José. Pois é, eu estava num certo lugar, e de repente o sol e a lua se deitaram sobre mim aos meus pés. E tem mais: 11 estrelas que tinha no céu também se dobraram frente aos meus pés. Como é que você acha que os 11 irmãos dele ouviram essa fala de José? Falou: esse menino pirou de vez. Quem ele está achando que ele é? O começo de José não foi bom, definitivamente. Aí um dia Jacó fala assim: José,
Os seus irmãos estão lá na cidade de Siquém, cuidando dos meus rebanhos, eles precisam comer, precisa levar comida para ele, precisa trazer notícias. Vai lá. Aí José caminha para a cidade de Siquém. Quando ele está vindo longe, os irmãos que tinham ouvido os sonhos dele, falam assim: olha quem está vindo lá, o sonhador. Aquele que falou que a gente vai se dobrar sobre os pés deles. Papai não está aqui agora, a gente pode fazer alguma coisa em relação a esse menino. E um tem uma grande ideia e fala assim: olha, a melhor coisa é a gente matar essa cobrinha quando ela está pequena, porque se ela crescer, se esse menino está falando que vai dominar a gente com 17 anos, quando ele tiver com 30, ninguém aguenta mais esse menino. Mas Simeão, o irmão mais velho, fala assim: não, a gente não pode sujar as nossas mãos com sangue. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro de um poço, dentro de uma cisterna. Ninguém viu, a gente não sujou as nossas mãos com sangue, e depois a gente vê o que faz lá com o nosso pai Jacó. Olha, José, eu queria que você prestasse atenção nisso. José começa contando um sonho de que o mundo vai se curvar perante dele, e não muito tempo depois ele está dentro de uma cisterna. Não muito tempo depois ele está jogado dentro de um poço. Ele que achava que tudo ia se voltar aos seus pés. Mas a história não termina aí. E a gente precisa lembrar de Salomão: melhor é como você termina do que como você começa. E o que acontece? Providência de Deus. Uns comerciantes estão passando daquela região e vão para o Egito. E um irmão Judá de José fala assim: eu tenho uma ideia. Além da gente não gostar desse menino, a gente não pode sujar as mãos de sangue, mas a gente pode ter um lucro com ele. Que tal a gente vender ele como escravo? E foi o que aconteceu. E aí José vai para o Egito. E José, quando está no Egito, ele vai para a casa de um grande oficial do faraó, que é um homem chamado Potifar. E sabe o que José faz? José começa a fazer as coisas certas. Ele aprende muitas coisas da sua juventude. Então ele lida bem com a casa de Potifar. Ele respeita a mulher de Potifar. Ele respeita Potifar. Ele age com justiça. Tudo que José faz com bondade e com justiça. E sabe o que acontece com José por fazer as coisas com bondade e com justiça? Ele vai parar numa prisão. O que eu quero dizer é para você, que tem períodos na vida da gente que a gente precisa prestar atenção, que a Bíblia Sagrada ensina que é melhor como você termina e não como você começa. Não tente julgar a sua vida no meio da sua vida. Não tente achar que Deus ainda não fez as coisas que Ele já deveria ter feito e Deus está atrasado. Não pense assim. Porque você não conhece toda a história da sua vida. E Deus conhece a história da sua vida do primeiro dia ao último dia. E o último dia não chegou. E quando não chegar o último dia, Deus está trabalhando em você. Nós conhecemos a história de José, mas José não conhecia a sua própria história. É por isso que ele fica na prisão e dizendo assim: como é que eu fui parar na prisão? Eu fui justo, eu respeitei a família de Potifar. Pois é, a gente aprende. Tem hora que você está fazendo a coisa certa. Tem hora que você está orando certo. Tem hora que você está agindo com justiça e bondade. Ainda assim você não vai ser compreendido. Ainda assim você vai experimentar sofrimento. Por quê? Porque Deus está escrevendo a sua história. Enquanto não terminar a sua vida, você não vai entender como Deus está construindo a sua vida. Tem hora que você vai ser justo com alguém e você vai sofrer justamente porque é justo. Tem hora que você vai ser bondoso e perdoador com alguém e o seu sofrimento vai vir justamente porque você é bom e perdoador. José aprendeu isso. Mas José não estava sozinho, Deus estava cuidando da vida dele. Porque quando ele está na prisão, e ele recebe 2 pessoas aqui de Brasília, ou melhor, desculpa, não é de Brasília, era da época do José, é que era gente muito parecida com Brasília, foram parar na prisão, o copeiro mor e o padeiro mor do rei. Eu não sei o que esses camaradas fizeram,
Mas o copeiro, na época de José, não era o sujeito que oferecia um drink para o rei. Na época de José, o copeiro era de central importância, porque antes do rei tomar o vinho, quem tinha que tomar era o copeiro. Porque se o vinho tivesse envenenado, quem morria era o copeiro. Então o copeiro era alguém que o rei tinha confiança máxima, mas ele fez alguma besteira e foi parar na cadeia. E quando eles chegam na cadeia, começa a conversar com José. E José, de onde você veio? Eu vim lá da casa do Potifar. Mas o que você fez? Pois é, eu fiz justiça e fiz o bem e vim parar aqui. E eles começam a conversar, aí Deus coloca um sonho na cabeça do copeiro. E esse negócio de sonho com José, ele está escaldado. Porque quando ele falou de sonho, ele foi quase morto. Ele foi jogado num poço. Mas lá vem o pessoal com sonho de novo. E o copeiro fala assim: José, eu tive um sonho aqui, meio esquisito. Tinha 3 dias, eu não sei o que vai acontecer. Você pode explicar isso para a gente? E o José vai e fala assim: olha, daqui a 3 dias, você vai ser restaurado à confiança do rei. E você vai voltar à sua posição de novo, de relevância. Pode esperar que Deus vai fazer isso acontecer. Aí o padeiro veio na fila da bênção. Sabe a fila da bênção que tem na igreja? Campanha da doação da chave do carro. Campanha de que você vai pisar o seu inimigo. Tem essas campanhas nas igrejas, né? Aí o copeiro se deu bem na primeira campanha. O padeiro entrou na fila. Falou assim: fala a minha bênção agora, José. Aí o José olha para o padeiro e fala assim: daqui a 3 dias você vai morrer. Tem mais. O faraó vai colocar você pendurado num poste e as aves do céu vão comer o seu corpo. Eu tenho impressão que a hora que esse homem ouviu isso, falou assim: não, está amarrado. Eu queria a profecia do copeiro, essa não veio para mim não. Pois é, mas era isso que estava acontecendo. E quando passam 3 dias, acontece exatamente o que José diz. Aí o copeiro, que foi aquela pessoa beneficiada, que voltou a ser uma pessoa de destaque no reino, sabe o que ele faz? Nada. Ele se esquece de José. Passa um dia, uma semana, um mês, um ano, ninguém lembra de José. Passam 2 anos, ninguém se lembra de José na prisão, até que um dia Deus coloca um sonho na cabeça do rei, e Deus faz isso. Eu queria encorajar você, que está como um José da vida, que você está fazendo o bem, o certo, agindo com justiça, mas você foi esquecido numa das prisões da vida. Parece que nem Deus e nem as pessoas estão olhando para você e reconhecendo o seu valor. Eu estou falando a você hoje, porque Deus pode colocar um sonho na cabeça do rei, para ir buscar você lá na prisão, como fez com José. Deus é Deus, como nós cantamos aqui. E é isso que Deus faz, coloca um sonho estranhíssimo na cabeça do rei. Que sonho? O rei começou a ver umas vacas gordas, umas vacas magras, que saía do Nilo, e a vaca magra comia a vaca gorda, e eu penso que o rei pensou assim: ó, a picanha não fez bem essa noite. Estou vendo um negócio de vaca para um lado, vaca para o outro. O que significa esses sonhos todos? Aí o rei vai dormir e fala: ó, não passei bem, comi demais, a feijoada. No outro dia, outro sonho. Outro sonho, ele olha para o Nilo e vê umas espigas de milho. Umas espigas eram belas, bonitas, estavam num cacho só. A outras, umas espigas mirradinhas. E as mirradinhas vinham e comiam as gordas. Ele falou: olha, eu devo estar ruim do estômago, tem que fazer uma análise, porque estou vendo vaca gorda, vaca magra, estou vendo espiga que come espiga, tem alguma coisa errada. E ele procura os sábios do reino e fala: gente, explica para mim o que é esse negócio de vaca e espiga aqui, que eu não estou sabendo o que está acontecendo. E nenhum sábio do Egito sabe explicar. Mas Deus é Deus, e é melhor como você termina do que como você começa. José começou a aprender isso, porque na hora que isso aconteceu, o copeiro chegou na frente do rei, e ninguém sabia interpretar o sonho. E aí o copeiro fala: ah, rei, eu conheço alguém que interpreta os sonhos.
2 anos depois, 2 anos no esquecimento, 2 anos ninguém viu José. Ele está lá colocado num lugar porque fez a coisa certa, não porque fez a coisa errada. E alguém manda chamar, e alguém manda barbear José, colocar uma roupa bonita para ver o rei. E quando o rei olha para ele e fala: é você que é José? Sou eu, sim, rei. É você que interpreta os sonhos? Eu acho que José tremeu na base, porque esse negócio de sonho estava dando problema para ele. Toda vez que ele ia falar do sonho de alguém, ou ele ia para a prisão, ou alguém queria matar ele, mas ele está diante do rei. Aí ele dá uma resposta curiosa. Ele fala assim: rei, não está em mim interpretar os sonhos. Ele está aprendendo com a vida. Mas se Deus quiser revelar, Ele é Deus. E se Ele quiser fazer isso com o Senhor, Ele vai fazer. Eu vou orar por isso. E ele ora. E quando ele ora, Deus dá o significado dos sonhos. E José diz assim: rei, eu tenho o significado. Vai acontecer o seguinte: essas vacas gordas que são comidas pelas magras, essas espigas gordas que são comidas pelas raquíticas, quer dizer que no teu reinado vai ter 7 anos de muita fartura. Aproveita, rei. Guarda alimento. Aproveita para fazer um bom governo. Cuida bem do povo. E guarda esse alimento, porque depois dos 7 anos, vão vir 7 anos de muita fome, como nunca se viu em todo o Egito, em toda a terra. E tem mais, rei. O Senhor precisa de alguém. O Senhor precisa de alguém que seja um bom administrador. O Senhor precisa de alguém que tem uma vida de oração com Deus. O Senhor precisa de alguém para administrar tudo isso. O rei olha para ele e fala: achei essa pessoa. José, é você. É você que vai coordenar isso. No Egito, só depois de mim, tem você. Ninguém mais manda aqui, a não ser que você dê a diretriz. Lembre-se o que Salomão está dizendo: melhor é como você termina do que como você começa. Repete isso comigo para você não esquecer. Melhor é como eu termino a vida do que quando eu começo a vida. Deus está trabalhando nesse meio. E o que acontece? José começa a cuidar do Egito. E Deus está sobre a vida dele, dando inteligência. O Egito fica rico como nunca. As nações do mundo inteiro vêm pegar alimentos no Egito. E quando as nações estão vindo, adivinha quem vem buscar alimento no Egito? Aqueles 11 irmãos que jogaram o José dentro da cova, que não é dos leões, essa é outra cova. Se fosse o pastor Manô ou cada um de vocês aqui, quando você estivesse no Egito, que você mandasse em todo mundo, que você mandava prender e soltar, que você mandava uma pessoa viver ou não viver, você, por cima da carne seca, olhasse os seus 11 irmãos que queriam matar você, jogaram você dentro de uma cova, que é que você faria? Olha aí. O que é que nós faríamos? Se você tem poder sobre a vida do outro, você está nas tuas mãos e a outra pessoa te fez mal. José aprendeu que quando ele começou, ele não tinha essa compreensão da vida. Agora o Espírito de Deus foi construindo nele um coração segundo o próprio Deus. E sabe o que faz José? Ao invés de ele mandar matar, mandar prender, ele dá um monte de comida para esse povo. E nem diz que ele é José. Eles estão achando que ele é um faraó. E no meio da comida ele coloca uma coisa preciosa na bagagem do Benjamim, que é o mais novo de Jacó. E quando o Benjamim volta, chega em casa, olha, o faraó lá do Egito deu comida para a gente, pai Jacó. Só que chega uma notícia muito ruim para eles, porque agora eles estão sendo acusados de roubar o Egito. Por quê? Porque José pega uma coisa preciosa e coloca dentro da bolsa de Benjamim, e Benjamim não sabe.
Porque José queria uma oportunidade para reencontrar com seus irmãos de novo. E o que faz José? Ele fala assim: olha, vocês me roubaram quando eles foram buscar de novo comida. Tem uma coisa, eu só aceito vocês aqui de novo se vocês trouxerem o Benjamim, e o Benjamim vai ficar comigo aqui agora. Olha como é uma consciência culpada, gente. Os irmãos de José queriam matar José, que era o segundo caçula. José sumiu, Jacó pensa que ele está morto. José, para testar o coração deles, pede Benjamim, que é o caçula da família. É para matar o pai, Jacó. Ele não aguenta mais perder os dois caçulas da família. Mas o que José quer mostrar é que agora a graça de Deus está sobre ele. Ele vai usar o poder para abençoar e não para amaldiçoar. Ele vai usar o seu poder para acabar com a fome, não para gerar fome. Então ele chama e Jacó vai para o Egito. E quando Jacó vai para o Egito, ele abraça o seu pai querido, abraça os seus irmãos, e tem uma das frases mais lindas da Bíblia Sagrada. José olha para os seus irmãos, eles não sabem que José é José, e ele começa a chorar compulsivamente. E os irmãos acham que ele está chorando por ódio deles. Falou: a gente fez alguma coisa para esse camarada do Egito, ele está chorando, ele está com raiva da gente. Depois que ele sair de lá, não sei o que vai acontecer com a gente. Mas quando José fala assim: vocês lembram aquele menino que vocês jogaram lá dentro da cisterna no deserto? Pois é, Deus e a sua graça me pegaram. Eu fui para a prisão, sem dever nada, mas Deus e a sua graça me encontrou. E agora eu estou no Egito. Agora eu sou o homem mais poderoso da nação mais poderosa da terra. E sabe o que eu vou fazer agora com vocês? O que vocês acham que aconteceu com esses 11, gente? As perninhas tremendo, os joelhos batendo um no outro. José fala: não é nada disso. Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, e eu vou abençoar vocês ao invés de amaldiçoar vocês. É melhor como você termina, não como você começa. Deus está trabalhando na sua vida, mas essa não é a melhor ou maior das histórias de um bom término de vida. A melhor história da Bíblia Sagrada começa numa cidadezinha chamada Belém da Judéia. Há 2000 anos atrás nasce uma criancinha na desconhecida Belém da Judéia. Não foi em Jerusalém o centro da religião, não foi em Roma o centro da política, foi na pequena Belém. E essa criança se desenvolve quando tem perto de 2 anos. Querem matá-la. Um rei sádico quer matá-la, e ele foge para o Egito. E eu queria lembrar você que Jesus já foi um refugiado. Jesus precisou correr do seu país para não ser morto e ser aceito no Egito. Como é que os cristãos devem lidar com os refugiados? Pensem sobre isso, porque o teu Salvador já foi um refugiado. E Deus protege a vida de Jesus no Egito. Quando ele volta, ele não pode voltar para o seu lar. Ele tem que voltar para Nazaré. É por isso que Jesus Cristo é chamado Jesus o Nazareno. E ele vai crescendo. Ele tem 10 anos. Ninguém está notando ele. Só de vez em quando alguns doutores do templo. Ele tem 15 anos, 20 anos, ninguém percebe Jesus no mundo da cultura romana. Até que aos 30 anos de idade, um homem se aproxima de Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João Batista identifica Jesus, o Espírito de Deus vem sobre Jesus, o unge sobremaneira, e Deus dá um testemunho: eis aí o meu filho em quem eu tenho grande alegria, as minhas alegrias estão depositadas nele, é ele que vai redimir o mundo. Mas sabe quantos anos tinha? 30 anos de idade. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: com quantos anos Jesus morreu na cruz do Calvário? Quantos anos Jesus teve de ministério?
E quantos anos Jesus levou se preparando para um ministério de 3 anos? Você percebeu essa conta? A sua vida inteira foi feita em 10% do tempo. Jesus se preparou 30 anos para viver 3 anos sobre a vontade de Deus. Sabe o que isso significa? Que sabe essa conversa que está na sua mente, que Deus não te abençoou ainda, que Deus não te prosperou ainda, que Deus não resolveu isso, que Deus não resolveu a sua esposa, que Deus não resolveu o seu marido? Pois é, Deus está trabalhando e pode levar muitos anos, mas é melhor o modo como essa história termina do que o modo como ela começa, porque Deus está construindo a sua história. Não importa se vai demorar 30 anos, 40 anos, o importa é como vai terminar essa história. E se você andar com Deus, a sua história vai terminar bem, porque Ele é Deus. Essa é a história que parece que não ia terminar bem. Porque você está me vendo pregar e fala assim: peraí, pastor, o José terminou bem, mas Jesus não terminou tão bem não. Porque ele foi para a cruz, morreu. Isso não é terminar bem uma história. Pois é, a Bíblia Sagrada vai dizer: a história não termina aí. A história não termina na sexta-feira à tarde. A história não termina com Jesus pregado numa cruz. A história não termina com Jesus zombado pelos soldados romanos. A história não termina com os soldados rasgando as suas roupas, expondo a nudez dele ao público. A história não termina com alguém lançando uma lança e tirando carne do seu peito. A história não termina aí. Não termina na sexta-feira à tarde. Porque no sábado de manhã tinha um desespero dos discípulos. Mas sabe o que a Bíblia Sagrada vai dizer? No domingo da manhã algo extraordinário acontece. Porque aquele que estava morto, Deus o ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E a partir da ressurreição de Jesus, você e eu tivemos acesso à nova vida de Deus. Isso quer dizer que a nossa história também não termina na sexta-feira à tarde. Tem o domingo da manhã da ressurreição para mim e para você. Sabe os seus problemas insolúveis? Sabe o seu sentimento de depressão e morte? Sabe o seu sentimento de desespero e desistência? Eu quero dizer para você, a sua vida não termina na sexta-feira à tarde. Deus está trabalhando nela. E no domingo da manhã vai ter ressurreição para você também, porque Ele é Deus. Nós cantamos isso aqui. Não importa como você começou, importa como você vai terminar. E se você andar com Deus, a ressurreição será o norte da sua vida. É por isso que no final da Bíblia Sagrada, e eu termino essa mensagem de hoje, tinha um João discípulo, desprezado na ilha de Pátimos. João foi esse homem fantástico que escreveu o Evangelho, o 4º Evangelho e as cartas. Mas perto do final da vida dele, ele foi preso, torturado, isolado numa ilha chamada Pátimos. Se a gente que conhece a história dele já fica impressionado, imagina João pensando: será que a minha vida vai terminar assim? Eu andei com o mestre, eu fui discípulo dele, eu instruí a igreja dele, será que a minha vida vai terminar em Pátimos? E aí a gente começa a ler Apocalipse 1, e a gente vê uma das coisas mais belas da Bíblia Sagrada. Porque num domingo, João estava isolado em Pátimos orando. E quando ele achava que a vida dele tinha terminado, o Cristo ressurreto aparece para João e fala assim: João, por que você está triste desse jeito? A história não acabou, João. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o princípio, mas eu sou o fim, e o fim não chegou ainda. Está nas minhas mãos a espada que vai reger todas as nações do universo. João, e você está dentro do meu reino, porque não foi o total da sua vida como você começou, mas como você vai terminar. E sabe como a Bíblia termina? A Bíblia não termina com história de fracassados. A Bíblia Sagrada não termina com a história de cristãos que deram sua vida e depois foram esquecidos. Não, a Bíblia Sagrada termina com uma grande festa.
E essa grande festa começa com as palavras do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E sabe o que diz essa palavra? Dos teus olhos eu vou enxugar toda lágrima. Não importa como você começou, não importa se você foi parar numa cisterna, não importa se você foi parar numa prisão injustamente, não importa se a tua família te abandonou, não importa se a tua família não conseguiu entender você e jogou você dentro de um poço, não importa se as pessoas que você amavam venderam você como José foi vendido para o Egito, não importa, porque agora eu estou chamando você para a nova criação, e eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. Isso é uma promessa de Deus, e a promessa de Deus não falha. É por isso que nós cantamos aqui hoje. Se a coisa acontecer agora, Ele é Deus, mas se não acontecer, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque Ele está construindo a nossa história, e melhor será o nosso término do que o nosso começo. O seu começo pode ser um começo de muito opróbrio, de muita decepção, de muita perda, de muita morte, de coisa dando errada, de casamento destruído, de projetos de mundo destruídos. Mas se você ousar andar com Deus, Deus vai tirar você da prisão. Deus vai colocar um sonho na cabeça de um rei, para buscar você onde você estiver, para que você seja colocado num lugar de honra, um lugar de andar com o príncipe da paz. É por isso que Isaías, quando olha para Jesus, diz assim: uma criança nasceu, um menino nos foi dado, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Melhor é como você começa, não. Melhor é como você termina, do que como você começa. O seu começo pode ser tortuoso, o seu começo pode ser o pior possível, mas Deus está construindo uma catedral na sua vida, e Ele vai levar esse projeto até o fim. Amém?